Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos mais para uma live Conecta, dessa vez com o tema luto na quarentena, né? Um assunto muito acho que de suma importância e também delicado. Então vamos chamar a Maiana, só aguardando ela entrar, nossa querida psicóloga, para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto. E Bom, eu sou a Daniele, vocês já devem estar acostumados, sou uma das coordenadoras do Conecta Afeto, né? Nossa rede aqui para acolhimentos, fomentos de mães, de empreendedorismo, certo? Deixa eu só ver se a Maiana entrou aqui, para eu poder chamá-la. Senão a gente vai conversando um pouquinho. E eu já vou vendo, vamos entrando, pessoal, vamos chegando. Uhum. Guardando por vocês. E já vou pedindo que quem tiver as suas dúvidas, vá mandando mensagem, vá fazendo seus questionamentos sobre o que querem saber sobre o luto. Eu tenho aqui os meus, tenho alguns que eu já recebi e já podem ir listando aqui, fazendo. Tá? Já vou abrir aqui o computador para saber um pouco mais. Ó, um minutinho. Só estamos aguardando que ela entre, tá legal? Deixa eu já enviar aqui. Espera aí um minuto. Vamos lá. Deixa eu ter. Vou apoiar aqui também, para que isso fique um pouco estável aqui, fixo aqui pra gente. Tá legal? E vamos tratar desse assunto então. E o que é que vocês pensam junto comigo? E será que o luto a gente se refere ao que temos tantas variáveis? Será que vou começar a pensar aqui para a gente ter a participação? Será que a nossa grande fase de puerpério, muitas não se sentem talvez em um luto, hein? Daquela de quem éramos, para que a gente realmente volte a se encontrar? Será que essa fase que nós estamos vivendo agora de isolamento também não pode ser caracterizado como um luto da nossa liberdade, do ir e vir, agora com tantas regras, com tantos cuidados, não é? Então, o que vocês acham? Quem já está aqui comigo? Arielle, Kelly, Fernanda, Nai. Vamos conversando. Vamos lá que eu estou esperando aqui. Daqui a pouco eu vou já colocar uma musiquinha pra gente. Já ir se divertindo enquanto a Maiana não entra, tá? Hoje vai encerrar uma série dessas lives e vamos logo depois anunciar a nossa nova série, tá bom? Seguindo com esses temas de acolhimento, de tudo que nós estamos passando nesse período. Se quiserem saber de mais, se tiverem sugestões, estamos ouvindo, viu? Daí que eu acho que a Mai chegou. Um minutinho para eu chamá-la. Vamos lá. Oi, Mai, tudo bem? Oi, Dani. Tô Tudo. aqui numa missão. Tô vendo que tem um neném. O meu também estava ali, protestou. Aí eu falei, calma aí, quando vamos entrar e vamos, né, os quatro online. Vamos. Acho que só o meu maior dificuldade é que o meu vai querer ficar puxando, tipo, fone, fio, né, metendo a cara.
Mas aí a gente vai levando. Vamos sim. Vamos. Ô, Mar, será que você podia Hum, se apresentar um pouco, falar sobre você? Eu ok, estava aqui conversando, falei um pouco já sobre o nosso tema, fiz alguns questionamentos sobre esse luto, né? Mas eu vou deixar você falar um pouquinho, tá bom? Aí a gente volta. tá bom, tá bom. Bom, eu sou Maiana, né? Sou psicóloga. O luto, ele sempre foi uma paixãozinha para mim. Na verdade, eu sempre vivenciei o luto de uma forma diferente. Eu vou falar só um pouquinho da minha história em relação ao luto, né? Eu nasci, depois de 6 meses, meu pai faleceu. Então, eu tive uma vivência na minha infância muito próxima com esses rituais de despedida, Dia dos Pais, ir à missa, cemitério, esses rituais. E conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que esses rituais, para mim, não eram de tanto pesar, mas esses rituais, para mim, eram uma maneira de fazer com que o meu pai se tornasse vivo ao longo da minha vida, ao longo do meu desenvolvimento. E aí eu percebi que a minha maneira de viver a perda, ela era um pouquinho diferente, isso já grande, já na universidade, ela já ela era um pouquinho diferente da nossa cultura, do que a nossa cultura preza, que é sempre muito triste, é triste, mas essa tristeza ela pode ser transformada. E aí, depois disso, da graduação em psicologia, eu fiz especialização na área da saúde. Nessa especialização, eu conheci algumas professoras maravilhosas, assim, de referência a nível nacional, que trabalham tanto com a morte quanto com o luto. E aí, fui para São Paulo e fiz um intensivo, assim, de férias, de passar um tempo de férias lá em São Paulo para estudar sobre a perda, né? Não é uma especialização, mas era um curso como se fosse de extensão, entendeu? Perda. E sempre algo que eu pego e releio, porque não tem. É muito difícil você encontrar um sofrimento que não seja relacionado a alguma perda que você teve ao longo da vida, não é? Mas aí a gente vai desenvolvendo melhor o assunto ao longo das inquietações. Tá? Isso, esse assunto vou dar a minha opinião pessoal, eu também acho bem interessante. Eu notei o luto eu percebo que é muito delicado para muita gente você falar sobre, eu acho que talvez até mesmo quando relacionado à morte, é difícil as pessoas se sentirem, eu não falaria, eu não quero soar assim leviano, tipo, confortável em falar, mas é necessário falar Uhum. sobre, né? E percebo também questões de que eu estava questionando isso antes de você entrar. Então, por exemplo, será que o luto, né, a gente pode dizer que é um luto do que nós estamos vivendo agora? Das pessoas, aquelas que têm uma maior dificuldade em passar, cada um está passando de uma forma, mas para alguns está sendo bem estressante, assim, o sentimento varia muito entre esse choro, essa tristeza, essa inconformidade, esse vazio, um luto da nossa vida, será? Porque a gente perdeu esse direito de ir e vir. Por exemplo, em Belém estamos em lockdown, Uhum. né? Em outros estados Sim. não tanto, mas mesmo assim você está vivendo algo que foi te retirado, né? A gente vê Sim. essas reações em vários, em adultos que ficam estressados, em crianças que variam por serem sensíveis muito mais rápido entre aquela alegria, aquela raiva, aquelas explosões de não saber o que significa. Então vamos por etapas. A gente poderia dizer que é um luto, por exemplo, dessa realidade agora que a gente vive? Sim, na verdade a gente pode estar vivenciando diferentes lutos de acordo com a história de cada indivíduo. Por exemplo, se você estava passando por um processo seletivo para um local de emprego e próximo da aprovação ou numa das etapas iniciou aí esse período esse período que ninguém mais podia sair, os processos pararam. Essa pessoa que estava já há algum tempo pensando nisso, se imaginando trabalhando, se imaginando com uma outra rotina, ela vai passar aí por um período de perda. Aquela pessoa que estava, vamos pensar numa criança, aquela criança que estava lá se preparando, exemplo, para um passeio da escola
já ansiosa, que ia chegar o passeio da escola e de repente não teve mais o passeio da escola. O adolescente super apaixonado, investindo na menina na escola, já estava sentando perto da menina. Ou seja, eu estou falando de várias perdas que não necessariamente a gente tem que dizer, mas isso é bobagem perto de um emprego. Sentar do lado de uma garota é bobagem perto de um emprego. Para esse menino é tudo. Para esse garoto é tudo. Para essa criança, o passeio ao museu era tudo para aquele momento, para aquela semana. Entendeu? Então, a primeira questão do luto, de algo que a gente perde, é que isso tem que ser validado. Esse pesar, ele tem que ser validado. Então, o que é que está doendo? O que é que está incomodando? Essa outra pessoa que está relatando do seu pesar, para ela ter qualidade nessa fala, as pessoas que estão ao redor dela têm que validar essa perda dela. Mas, Dani, nós não temos na nossa cultura a educação para a morte, tá? Educação para a morte. Maiana, mas como é que eu vou educar para a morte? Não é educar exatamente para a morte, mas educar para a perda. Educar que nós somos finitos. Educar que se o meu animal de estimação faleceu, eu posso sim chorar por esse animal de estimação. Se eu perdi o meu brinquedo preferido, esse brinquedo ele não precisa ser substituído imediatamente. Eu preciso chorar por esse brinquedo. Só que na atualidade não é permitido chorar. As mães não toleram que seus filhos chorem, né? Nós estamos criando assim, né? Quando eu digo nós, é por questão social mesmo, que é vendido no sentido de que a criança ela não pode chorar, ela vai ficar traumatizada. Isso é muito grave, não é? Isso não gera um trauma numa criança. A perda do brinquedo, a perda do animal, ela precisa entrar em sofrimento. Sofrer é saudável, Dani. Sofrer é saudável, só que a gente não aceita e a gente quer logo uma medicação para acabar aquele sofrimento. E isso é muito arriscado, sabe? É muito arriscado para a manutenção da saúde mental do indivíduo, não é? Medicação, em alguns casos, é excelente, com certeza, faz parte do tratamento. Mas primeiro, a pessoa ela tem que passar pelo seu processo de sofrimento, da sua perda, não é? E quando, com uma avaliação de vários profissionais, o psicólogo, o psiquiatra, desses dois profissionais principalmente, aí é avaliado se é necessário ou não, junto com a pessoa, junto com a sua rede de apoio, se é necessária a medicação, se é necessário introduzir uma medicação para auxiliar, para que essa pessoa tenha condições de passar por esse trabalho, por esse processo de luto. Entendeu? Então, estamos sim vivendo, estamos nesse processo de luto, Maiana no seu próprio processo, Dani no seu próprio processo, cada um de acordo com a sua história de vida, de acordo com as suas expectativas antes da pandemia, entendeu? Então, olha, a Tereza falou, eu quero chorar, me deixa chorar, vamos chorar. O choro, ele é excelente, não é? Só que a nossa sociedade, tudo gira em torno de ser forte, de ser corajoso, de ser... Não, ser forte é aquela pessoa que ela é tão corajosa ao ponto de mergulhar nas profundezas, ao ponto de mergulhar no que é mais escuro do seu ser, entendeu? E nesse mergulho, eu tenho que levar junto comigo tudo aquilo que me fortalece. A minha rede de apoio. Se eu tenho crenças, levo as minhas crenças. As minhas experiências anteriores de perda. Então, eu mergulho com tudo isso que eu tenho, não é? Nessa escuridão, que pode ser até uma lanterna para iluminar, entendeu? Mergulho nisso para poder depois ter condições de sair. Mas sem o choro, sem a fala, é muito difícil passar por isso. Entendeu? A gente precisa chorar, a gente precisa falar, a gente precisa, às vezes se isolar. E isso depende muito de autoconhecimento.
O que é que para a Maiana é válido para se organizar diante do sofrimento? O que é para a Dani válido para se organizar diante do sofrimento? Não é? E essa sensação que eu sempre digo, da experiência, assim, né? Conversando com algumas pessoas que passaram do luto realmente físico, você perder alguém, a morte, e aquela sensação de vazio. Eu perdi também, eu perdi minha mãe em alguns meses, poucos meses, tem 4 meses, e assim, e uma das sensações mais incômodas que ninguém sabia falar é este vazio, assim, você se sente apático, né? Apático, assim, parece que demora a cair de você, você já entendeu, né? Vai, depende de cada religião, tem todo o processo, então, ao mesmo tempo não escorria uma lágrima, não batia o desespero, né? E eu me lembro que, falando de uma experiência pessoal, uma das coisas que mais me incomodava era as pessoas dizerem assim, chora, desabafa. E eu sentia da mesma forma como se fosse algo mecânico do tipo, não chora, tipo, abre uma válvula, chora. E não era assim, não estava, sabe? Cheguei a escutar do tipo, não precisa ser forte o tempo todo. A questão ali você nem pensa que está sendo forte. Você está em um, parece que, eu digo que você está num outro lugar, assim, está seguindo a vida. Está sentindo um vazio, um buraco no peito. E ali você fica vendo a hora que algo vai chegar, né? E, ó, como a Kelly falou, eu cresci ouvindo que não é para chorar. Chorar é tolice. Por muito tempo reproduzi isso e ainda é difícil me permitir chorar. Né? E eu acho que, de repente, se a gente escuta isso, fica mais difícil conscientemente você ter isso, do tipo, eu preciso chorar para desabafar. Não vai, né? Então, esse vazio é o quê? É uma das fases, a gente pode dizer que é uma das fases realmente desse luto, de algum sofrimento. Acho que todo mundo passa por uma etapa, né, de... Por Olha, exemplo... depende Pode muito. falar. Pode falar. Não, eu ia Não, dizer pode também falar. que... É porque eu ia puxar e talvez se perca na linha, mas o que eu ia dizer é assim, eu senti algo parecido no puerpério, por exemplo. Esse vazio, que é isso que parece que te dilacera, o vazio, e você olha aquele bebê fofinho, você ama aquele, mas ao mesmo tempo não ama tanto, você gosta, e você vê milhões de notícias bonitinhas, é o amor e amor materno, e eu não conseguia sentir aquele, sentia um vazio, algo mudando, e eu ficava, e aí eu acho que isso se torna uma tormenta, que você fica, será que sou só eu que estou sentindo isso? E depois, com o tempo, você vê que não, que é mais comum do que se imagina, né? Sim, né? Vamos falar do primeiro exemplo, Dani, né? Sim. Quando a gente perde alguém, né, quando há a morte de um ente querido, essa morte, primeira coisa que, se essa pessoa for para um profissional para trabalhar essa perda, primeira coisa é como foi que isso aconteceu. Porque se a pessoa ela já estava adoecida, logo quando ocorre o adoecimento já começa um processo de luto. Já começa ali, porque você já começa a imaginar, poxa, minha tia está doente, minha tia está com câncer, como é que eu vou ficar sem minha tia se ela vier a falecer? Então, tudo isso já começa, você já começa a vivenciar. Então, se a tia falecer, é mais fácil, entre aspas, mais fácil em que sentido? Se essa pessoa, ela pôde se despedir da tia, se ela pôde falar para a tia, agradecer a tia tudo que foi vivido, tudo que foi bom, se ela pôde se realizar e fazer com que essa tia se realize também nessa relação, nesses últimos momentos de vida, isso com certeza será... Deixa a aguinha cair. Isso com certeza será mais saudável esse processo de luto. Agora, se essa perda ela for repentina, como muitas pessoas estão vivenciando hoje, uma perda repentina no sentido, meu pai acabou de sair, ele foi para a emergência e não voltou mais. Não voltou mais, não pode acompanhante, não pode nada, e aí pode falecer e eu não vou ter direito nem de velar o corpo do meu pai. Esse luto que muitas pessoas estão vivenciando, infelizmente, ele é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque todos esses rituais, esse indivíduo ele foi privado de viver nessa perda.
de ver o corpo, de velar esse corpo, as igrejas elas estão fechadas, então quem tem crença, algum tipo de religião, então missas, terços, todos esses rituais, eles são importantes para essa passagem, são importantes para essa pessoa compreender que esse ente querido não está mais ali, mas que ela está fazendo com que tudo que não seja exigido socialmente, mas tudo que ela crê que é melhor fazer para essa despedida, ela está fazendo. Mas nesse momento ela não está fazendo, essa pessoa. Então isso gera culpa, isso gera mal-estar para quem fica, isso gera um grande desconforto emocional, porque há um vazio no sentido de eu não posso fazer nada por quem eu tanto amo, entendeu? Esse vazio que você relatou em relação à partida da sua mãe, ele é justamente um encontro que a gente tem com o nosso próprio vazio no sentido do desamparo. Isso aquele colo materno, a voz, as frases. Então, você vai ficar assim, e agora? E agora? Entendeu? Aí você falou assim, as pessoas diziam, chora, chora, mas não é de você, não é seu chorar. Não é seu chorar. E tá tudo bem não chorar, entendeu? E tá tudo bem. Só que tem pessoas que não compreendem que a maneira que a Dani vivencia o luto é diferente. A maneira que a Dani fala do pesar é diferente. Entendeu, Dani? Sim. Então, Dani, rapidinho. Sim, à vontade, claro. Um bebezinho. Sim, do tempo é válido mesmo, hein? A Tereza comentou aqui. Voltei. Eu tô falando então, aqui. Dani. Fale, pode continuar. Não, eu estava lendo da Tereza que ela comentou que ela teve uma perda repentina e foi bem difícil para ela, né? Nessa situação de perda repentina, né, a pessoa que ela está passando pela psicoterapia, ela provavelmente vai ser estimulada a verificar de que maneira ela pode se despedir, né? De que maneira ela pode falar com essa pessoa. Óbvio que a pessoa não vai responder, mas de que maneira eu posso falar tudo aquilo que eu gostaria de ter falado e não tive oportunidade de falar. Entendeu? Ah, mas isso não vai trazer a pessoa de volta. Mas não é para trazer a pessoa de volta. É para eu organizar a pessoa internamente. Entendeu? Às vezes a pessoa fala assim, mas não vai trazer fulano, mas não vai adiantar em nada. Adianta para a questão emocional. Eu preciso organizar tudo aquilo que eu vivi com aquela pessoa. Eu preciso organizar toda aquela questão emocional, tudo aquilo internamente, de forma simbólica, eu vou organizando, e a partir do momento que eu consigo organizar isso, eu consigo investir em outra pessoa. Investir em outra pessoa em que sentido? Outros planos, caminhar de uma outra maneira, entendeu? Óbvio, se foi a perda de uma mãe, eu não vou ter uma outra mãe, não é isso, né? Mas eu vou caminhar de uma outra maneira, imaginando que... Vou dar um exemplo, tá? Não é isso que acontece. Mas imaginando que tudo aquilo que eu pude falar, eu falei. Tudo aquilo que... De uma forma mais tranquila. Entendeu, Dani? Eu lembrei aqui, não foi falado, mas eu lembrei por que as pessoas engatam um relacionamento no outro, né? Por que não param para vivenciar a dor da ruptura, do término do relacionamento antigo? Porque não querem entrar em contato com essa dor, né? Só que quando eu passo para o próximo relacionamento, eu não vivencio o aprendizado do relacionamento anterior. O processo de luto, ele traz aprendizado para a gente se alimenta dele, né? Então, aquilo que eu poderia amadurecer no relacionamento anterior, com a perda do relacionamento anterior, eu não dei tempo para isso. Eu engatei no outro, engatei depois no outro, engatei no outro, e depois a pessoa se pergunta, todos são iguais. Eu vivo, ninguém, é sempre assim. E não, olha só, as pessoas mudaram.
a única pessoa que permanece em todos os relacionamentos é a própria pessoa. Não é? É. Óbvio, com poucas diferenças, é uma outra mulher, mas assim, aquilo que não foi trabalhado numa perda anterior, ela está ali ainda acumulada, se somando a outras perdas, porque num relacionamento a gente se frustra, num relacionamento a gente se apaixona pelo ideal, e o real, ele vai, o amor, a pessoa real, a gente vai conhecendo no dia a dia e não vai dando conta, não era aquela pessoa que eu me apaixonei, não era aquela pessoa que eu me casei, não era. E isso precisa ser também revisto durante essa relação. Ou seja, Dani, não existe vida sem perda. Sim. Não existe. Aquela pessoa, assim como não existe amor sem sofrimento. Aquela pessoa que imagina que eu quero alguém para não sofrer, é uma pessoa que, infelizmente, vai sofrer, vai se decepcionar muito e vai ainda se vitimizar diante disso. E para ter crescimento é o oposto disso. É ter ciência de que há um sofrimento relacionado ao amor e também para eu poder crescer diante dessa diferença, diante dessa frustração, eu preciso ser bastante resiliente. Então, uma postura de vítima eu não posso ter. Só fazer a Nay comentou aqui, é uma maneira de transferir, entre aspas, o amor, né? Quando perdi minha mãe, o que para fora parecia ser um fardo, né, foi a minha salvação, cuidar do meu irmão e avó. Ela, né, passou os cuidados eu acho que até que você se reorganize também, né? Lide com uma... Sim. Quando você estava falando sobre a questão de se você vem aos poucos, ao tempo, eu estava pensando que você fez uma pontuação muito importante, assim, muito interessante, assim, que no caso vou dar o exemplo da minha mãe, de doença, ela teve um AVC, ficou internada, e eu tive a sensação de viver um luto de corpo presente, sabe, porque estava ali, acompanhei, e quando acordei, ela tinha me apagado por função da lesão, ela não reconhecia mais a filha. Então, ela reconhecia em um período, e eu me lembro de ficar sem ar quando não fui reconhecida. Reconheceu a família, reconheceu o marido, que já estava há muito tempo, mas não reconheceu. Para ela, passou um bom tempo, pelo menos uns 4 meses, 6 meses, conseguiu voltar a reconhecer, e foi por etapas, né? Porque nesse mesmo período eu tenho uma filha que hoje tem 5 anos e era muito agarrada com a avó. E eu tive que conversar com ela porque ela também não enxergava a neta. A neta naquela ansiedade de ver, que ficou um tempo no hospital, ela não enxergou, era uma outra pessoa. E aí eu queria emendar uma pergunta que fizeram, tipo, e como abordar isso com criança, Mai? Porque muita gente fala assim, não fala, não vamos tocar, que a criança vai... Ou traumatizar, né? Não tem que falar, explicar todos, né? Tipo, a criança não consegue entender, a criança vai saber até que momento. No caso, eu segui, porque não tinha opção, eu teria que abordar a ela, explicar, exemplificar, e mostrar, e acolher o sofrimento, que chorou, e seguiu, assim, sabe? Tipo, mas eu fico perguntando, temos que falar sempre, tipo, vai morrer, eu vejo essas discussões em muitos grupos. E agora, fulano, não sei o que, faleceu, como a gente vai falar para a criança? Como é? Mas você pode falar um pouquinho? Olha, primeiro, né, a criança, ela sabe. Ela sabe no sentido de, se você dialoga bastante com seu filho, se você dialoga bastante com a criança, ela vai perceber que uma plantinha está seca, que a plantinha morreu, né? E aí você já começa, olha, a plantinha, para ela ficar viva, ela precisa disso, disso, disso. Não é? Ela consegue ver que algumas coisas têm um fim. Tem um fim, tem um fim. Assim como a planta pode ter um fim, o animalzinho pode ter um fim, o ser humano também tem seu fim. Não é seu fim no sentido do ele pode adoecer, ele pode morrer. Então, por que temer? Né? Aí bate lá com aquilo no início que eu falei, que é que nós, na nossa cultura, da nossa cultura, nós não temos isso. Um diálogo escancarado em relação à morte. Um escancarado que eu digo para cultuar a morte? Não é para cultuar a morte, mas falar da morte o tanto quanto a gente fala da vida.
Por quê? Porque a gente só consegue valorizar a nossa vida se a gente tiver a convicção de que um dia a gente pode perder a nossa vida, a gente pode perder a nossa saúde, a gente pode perder algo que a gente tanto deseja. Então, por isso, eu tenho que ter consciência que vai ter um fim. Quando eu tenho consciência que vai ter um fim, eu aproveito melhor, eu vivo melhor aquilo que eu tenho, a relação que eu tenho, o animalzinho de estimação que eu tenho, eu cuido melhor dos meus brinquedos, eu cuido melhor. Só que a gente não vê dessa maneira. A gente não vê. Olha que a gente acaba falando para uma criança, cuida do teu livro, senão eu não vou te comprar outro. Cuida do teu livro. Você não está falando da relação que a pessoa tem com o livro. Cuide do seu livro. Você não gosta tanto desse livro? Por que você está fazendo isso com o seu livro? Não é não? Eu não vou mais comprar. Ou seja, que as coisas podem ser substituídas, que as coisas podem ser compradas, entendeu? É a mesma coisa. Ainda está chorando por aquela pessoa? Tem tanta gente aí, vai sair. Então, a gente acaba colocando de uma maneira com que o indivíduo ele pense que as coisas são eternas, ou que se não forem eternas, podem ser substituídas, né? E quando falar com a criança? Sempre que tiver oportunidade. Sempre que ela perguntar algo, sempre que ela perceber que a plantinha está murcha, ou perceber que o peixinho está doente, o peixinho morreu. Tem pessoas que substituem o peixe, né? E a criança pensa lá que o peixe tem 10 anos. Não, o peixe está sendo substituído. Sim. Tá? Eu separei um livro justamente que fala sobre isso. Tá bom? Legal. O nome do livro é Pode Chorar, Coração, mas Fique Inteiro. Fala da morte da vovó das crianças. Né? Eram 4 crianças e elas recebem a visita da morte. Tá? Elas recebem a visita da morte e a vozinha estava doente no andar de cima, muito doente. A morte chegou e as crianças super espertas prepararam um lanche para a morte não subir, para levar a avó. E elas ficaram enrolando a morte, para que a morte pudesse ficar lá cada vez mais com essas crianças, para ela não levar a vovó. E aí a morte conta uma história, né, para essas crianças. E ela conta justamente a história que num certo lugar moravam 2 meninos e eles eram muito tristes, bem desanimados, tristes. E em um outro local, bem pertinho, moravam 2 meninas, super felizes. Só que assim, será que elas estavam tão felizes assim, que eram só elas 2 num local, e os meninos desanimados, tristes, só eles 2 naquele local? Moral da história, Dani, para eles ficarem felizes, eles se casaram. Então, um menino desanimado, um menino triste, casou com uma menina alegre, e uma menina alegre casou com um menino triste. Isso a morte contando para essas crianças. Que na nossa vida, a gente precisa, para ser completo, a gente precisa um pouco da tristeza e um pouco da alegria. Que não tem como a gente ser de fato feliz se a gente não tiver esses 2 momentos na nossa vida. Então, depois de tanto conversar com a morte, eles permitiram que a morte subisse para levar a vovó. História boa. Como é o nome do livro, Mai? Por favor? Pode Chorar, Coração, mas Fique Inteiro. Pode chorar. Esse livro ele é novinho, ele é de 2020, ele é recente. Então, aí, quando as crianças subiram até o quarto, a avó estava morta. A janela continuava aberta e as cortinas brancas balançavam com o vento. A morte estava parada ao pé da cama. Ela olhou para as crianças e disse: Pode chorar, coração, mas fique inteiro. Então desceu a escada e desapareceu. E depois disso, todas as vezes que o sofrimento batia, as crianças iam para a janela e pensavam na avó e deixavam o vento vir fazer carinho em seus rostos, porque assim sentiam que ela ainda estava ali, ou seja, o vento, entendeu? De que maneira, Dani, a sua mãe permanece viva? De que maneira, já perdi uma avó, de que maneira minha avó permanece viva, que faleceu?
suco de maracujá, né? Então, mata minha saudade tomando suco de maracujá. E aí eu lembro dela falando, eu lembro até do cheiro dela. Então, de que maneira aquela pessoa ela continua viva? Isso precisa ser nutrido, né? Sim. E se a gente não conversar com as crianças sobre isso, a gente não vai validar o sofrimento delas quando elas vierem falar sobre essa dor. Não é? Mas por que é difícil de validar esse sofrimento? Porque eu não trabalho em mim as minhas próprias dores. Então eu não dou conta da dor do outro. Por isso que é mais fácil dizer, com o tempo passa, tá, daqui a pouco você encontra uma outra pessoa, daqui a pouco é seu aniversário, você vai ter esse brinquedo, daqui a pouco não. E o hoje? E esse processo de acolhida, esse processo no sentido da perda, e essa acolhida para eu passar do ponto A até o ponto B com mais qualidade, sabe? Então... Você estava falando isso, né? Falta esse acolhimento, né? Eu sei que as pessoas fazem no intuito de auxiliar, de não saber lidar. Eu lembro de uma grande amiga nesse período falar assim: poxa, Dani, às vezes as pessoas não sabem como chegar, e só que elas estão tentando. E eu falei assim: tá, mas nem por isso, no momento em que eu estou ali precisando respirar, eu tenho que realmente ter toda a compreensão. Eu falei: meus sentimentos estão todos misturados. Né? Então, eu estou oscilando entre sentir raiva, indignação, tristeza. Eu falei, estou tentando fazer um esforço imenso para ficar em pé. Falei isso. Aí a pessoa falou assim, é complicado. E eu lembro que houve... tem duas pessoas muito especiais para mim, que, assim, eu acho que eu não sei, isso era uma outra coisa que eu ia te perguntar. Como acolher essa pessoa em luto, né? Acredito que você precisa conhecer aquela pessoa. Então, ou ter uma empatia. Eu me lembro que tem duas pessoas muito especiais. Teve uma que sempre ia, quase todo dia em casa, a gente ia trabalhar, ia elaborar, e a presença dela me fazia conseguir comer, conversar. A gente não tocava no assunto do luto, assim, sabe? Eu só me lembro que teve um dia antes de eu vir embora de Belém, ela virou para mim e falou assim: você está sofrendo bastante, né? Que quando você está sofrendo, você fica no intuito e está tentando. Eu vejo em você o sofrimento e vejo que você está tentando. Aí eu falei, não, eu estou lidando com ele. Eu só não preciso estar o tempo todo falando sobre ele, né? Eu preciso me sentir amparada. Aí eu agradeci e eu falei, você está me fazendo respirar na superfície. Né? Então, e tive uma outra amiga que ia os finais de semana lá. Ela batia, brincava, dizia que como que não quisesse nada e falava, vamos conversar um pouco. Aí abraçava, não precisava falar. Eu me senti dessa forma muito, tipo, eu me senti tendo o colo que naquele momento eu tinha perdido, tipo, fisicamente da minha mãe. Né? Assim, eu, tipo, não tô só. Como você falou, a gente sente esse desamparo. E isso foi uma das coisas também em que eu vi ter uma influência grande com meu pai. A gente estava lá e estavam os netos e alguém virou e falou: olha como é muito bom, querendo ou não, um sofrimento te trouxe um neto recém-nascido. Eu falei, gente, mas como é que você pensa? Eu me lembro que ele fez um silêncio, ele só fez olhar, respirou e entrou, tipo, ele, né? E depois a gente conversou, tipo, é claro que é muito legal, você tá feliz por alguém recebido, mas isso não significa que vai evitar que doa ali, né? Então, foi Sim, um ponto... Dani, Pode falar, né, mãe? não, é uma coisa que eu lembrei que para a nossa sociedade, infelizmente, dependendo da idade da pessoa que faleceu, parece que o luto ele pode ser mais leve ou mais pesado. Mas, na verdade, não interessa a idade. Olha, se a criança, se for um bebê, poxa, tinha a vida toda pela frente, mas ainda bem que ele tinha tantos meses, porque assim você não teve tanto contato. Aí é uma criança, poxa, tinha a vida toda pela frente, era uma criança assim, assim, sabe? Um jovem. Então é como se fosse assim, conforme a idade ela vai aumentando, né? No caso, poxa, mas já tinha 80 anos, olha, já tinha 80 anos, não interessa a idade, não interessa para o luto, não interessa a idade. O que tem que ser levado em consideração é o vínculo, o quanto que aquela pessoa ela
ela tem ou não uma relação intensa com a pessoa amada, a pessoa perdida, entendeu? Essa pessoa que perdeu um bebê ainda na gestão do bebê, a gente não sabe há quanto tempo essa mulher não já ama esse filho, não sonhou por esse filho. Então, a gente não pode minimizar a dor do outro, né? Então, você que perdeu a sua mãe, né? Poxa, mas ela já estava doente, mas ela já tinha que ir, ela já estava não sei o quê. Não, isso não minimiza o sofrimento, porque eu não estou falando da pessoa em si, o meu pesar não é da pessoa em si, é tudo aquilo que aquela pessoa significa para mim, e significa muita coisa. E com o passar dos anos, com o passar do tempo, Dani, você vai encontrando cada vez mais significados, porque esses significados, eles vão nutrindo a gente também. Entendeu? Eles vão trazendo respostas ao longo da nossa vida, ao longo dos dias. Respostas não é que sejam necessárias, elas não são para serem ditas ao mundo. Elas são para a gente, tá? Que são respostas de vivências que vocês tiveram, vivências, lembranças, coisas que foram ditas, coisas que não foram ditas, e isso que não foi dito torna a falar. A gente tem que encontrar uma maneira de dizer. Eu posso escrever uma carta, levar lá num lugar especial que é dela, eu posso fazer uma prece, eu posso escrever num diário, eu tenho que externalizar aquilo que não foi dito, entendeu? Então, hoje a gente vive relações bastante frágeis, no sentido que a gente não pode se decepcionar, a gente não pode se decepcionar, que eu digo, com o outro. Sim. Porque se eu me decepciono com o outro, eu já se substituo. Não é? Então, essa fragilidade dessas relações, elas fazem com que a gente não viva relações com que possam gerar crescimento. Entendeu, Dani? São sempre relações superficiais, são relações que podem ser substituídas. E quando você se vê de fato, com uma perda realmente importante, você ficar sem chão. Mas por que ficar sem chão? Porque você não consegue, ao longo dos seus dias, ao longo da sua história, você não foi vivenciando as pequenas perdas, né? Um processo de luto, quando você perde algo muito significativo, para você passar por ele com mais qualidade, quando eu digo com mais qualidade, não é menos sofrimento, mas com mais qualidade, você tem que ter um histórico de vivências de perdas, tá? Sim. E a nossa vida inteira ela é de perda. A gestação para essa criança que nasce é uma perda, essa criança que acabou de nascer. Você falou lá no início do puerpério. Para a mulher, olha só quantos lutos essa mulher que acabou de ter bebê ela passou. Perda do corpo grávido, perda do bebê ideal, porque ela está de frente com um bebê real e ele chora horrores, e não era aquele bebê que ela tinha imaginado. Perda no sentido da relação conjugal, aquela ideia da relação com o marido, que ia ser linda e maravilhosa, que geralmente não é. Há um atrito nessa relação. Perda do papel de filha para o papel de mãe. Perda no seu relacionamento com a sua própria mãe, que a mãe ela vai falar de como essa mulher tem que maternar, e essa mulher não quer maternar do jeito que... Então, há várias perdas. Então, ao longo da nossa vida, nós temos várias perdas. Essa criança, a partir do momento que ela entra no ambiente escolar, é uma outra perda. Ela saiu da casa dela, vai para o ambiente escolar, é uma outra perda. Esse menino, quando passar para a adolescência, é uma outra perda. Nessa adolescência, ele começa a compreender que os pais não são heróis, que os pais falham, é a perda dos pais ideais. Isso é uma outra perda. E para os pais, a perda dos filhinhos, eles já cresceram, são outras crianças, é um outro ser, entendeu? Então, ao longo da nossa vida, nós temos, sim, várias perdas e que elas precisam ser cuidadas, né? A gente precisa passar com acolhida, com tudo isso que você falou, ter empatia, escuta, não é? O problema é que a gente não ampara a fala com qualidade. Há uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir, toda pessoa que não tem problema auditivo, ouve. Mas escuta aquela pessoa que consegue acolher. Acolher. Então, eu estou escutando. É uma ligação de coração para coração, entendeu?
Você faz com que aqui a sua escuta ela seja um colo de aconchego para o outro. Você nem precisa falar muito, como a sua amiga fez, aliás, se fez presença para o Isso. outro. E aí o outro fica livre. O outro ele fica livre para ele de fato descansar a dor dele. Essa dor ela é direcionada no sentido de dar um encaminhamento correto. E esse encaminhamento correto é a própria Maiana que vai descobrir durante essa caminhada dessa dor. É muito interessante isso, né? Porque, como eu falei, tem um bebê também. Então, imagina, né? Aquela filha, que é primeiro, eu sempre, uma vez eu li um texto que era muito interessante. Aquele filho primogênito, ele perde, vamos dizer assim, de ser o único. E aquele que nasce nunca vai ser o único. Então, são experiências. E aquela mãe, aquele pai, enfim, aquela família também não são os mesmos. Né? Você Não. parte daquele princípio de, às vezes, nossa, mas os filhos são tão diferentes, são os mesmos pais. Não, eles não são. Eles já mudaram por experiências, não é isso? De vão, né, se alter... E ali eu lembro de quando nasceu o meu pequenininho, minha filha foi, ficou e recebeu. E eu me lembro que sempre as pessoas comentam do tipo, ela estava enciumada, ela tá isso. E eu falei que eu não percebia um ciúme. Eu percebi ela tentando se encaixar naquela dinâmica que toda a família estava tentando se encaixar. Via ela sentindo falta daquela mãe dela, né? E aí, mas vai ficar tudo bem. E eu me lembro que a família verbalizou algumas coisas para ela assim, mas vai ficar tudo bem. Aí eu lembro que um dia ela teve uma crise de raiva, conversei com ela, e foi muito interessante você ver a pureza da criança. Eu perguntei para ela assim, você está com raiva do seu irmão? E ela falou, não, eu amo meu irmão. Aí eu disse, mas você não é obrigada a amá-lo. Não? Eu falei, não, você não conhece ele, ele acabou de chegar. Fiz assim. Aí ela disse, não, mas eu não quero devolver que eu gosto, mas eu sinto falta de quem nós éramos antes dele. Falou isso. Aí eu olhei e eu me lembro que eu me emocionei. Eu comecei a chorar e ela falou assim, o que você está chorando, mamãe? E eu falei alguma coisa, eu falei, eu também sinto falta. E eu estava sentindo falta. Eu olhava aquela Sim. menininha crescendo e eu não podendo mais dar tanta atenção e, tipo assim, perdi aquilo que nós éramos, sabe? Assim, de, tipo, não tem aquilo. E a gente está tentando se reencontrar. E eu acho que foi um momento de maior ela vivenciando e eu também. É isso que você falou, a gente vai vivenciando esses lutos, é impressionante você parar, observar, olhar, né, sentir isso também, por exemplo, no primeiro, quando ela nasceu, com o meu marido. Eu me lembro que na época teve um momento que eu olhei e falei assim, nossa, eu não gosto mais dele, não é possível, por que eu tô casada no pleno bebezinho? E eu me lembro de uma colega perguntar assim, por que você continua? Eu falei, porque algum dia eu vi algo e encontrei ele. Eu falei, eu acho que quem está perdida sou eu. Eu preciso me achar. Depois que eu me achar, eu tento ver o que se realmente as coisas se ajustam. E eu sempre acredito assim, né, que a gente vive a dor, mas o amor sempre se reencontra, sabe? Se tiver amor, claro, né? E foi o que aconteceu. E tem uma outra pergunta aqui, que aí isso é bem interessante também, e esse tempo de luto? Que, por exemplo, eu sei algumas coisas mais do puerpério, eu sei que esse puerpério pode durar, em média, 3 anos, as pessoas geralmente acreditam que aquele Sim. puerpério é só aqueles primeiros meses, e eu digo, e de luto de uma forma, não há um limite de tempo, né? Mas o que pode ocasionar Não. algo patológico ou algo que realmente está ali caminhando? Né? O luto, como você falou, ele realmente ele não tem um tempo. Então tem gente que fala assim, já deu 1 ano, ainda tá chorando, ainda tá fazendo homenagem na internet, ainda tá... Primeiro ano é o pior ano que tem, porque você começa a viver as datas comemorativas na ausência daquela Nossa, é. pessoa. É o aniversário, é o Natal, é a Páscoa, é o Ano Novo, é o Dia das Mães, é o Dia dos Pais. Então, o primeiro ano ele é um dos piores, né? É o pior. É o pior, porque você vivencia isso pela primeira vez, um momento que você tinha lembranças do ano anterior com a presença da pessoa e não tem mais, né? Então, de fato, não tem um período, depois de tanto tempo eu já vou estar bem para me lançar num outro relacionamento, para eu... Não existe. Mas o que faz ser patológico é esse meu processo.
tá? E isso vai de indivíduo para indivíduo, esse trabalho de luto. Então, eu preciso, primeiro, admitir que houve uma perda, tá? Porque tem pessoas que admitem que podem, perdi minha mãe, mas não entram em contato com essa dor, entendeu? Bola para frente, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para resolver, e aí não entra em contato com essa dor, com o passar do tempo começa a adoecer por outras questões, que tem doenças psicossomáticas que, dependendo de cada pessoa, eu posso ter uma úlcera, eu posso ter ou qualquer outra doença, qualquer outro mal-estar, e aí começa a manifestar de uma outra maneira, né? Aquele luto, aquilo que está preso, começa a manifestar de uma outra maneira no corpo. Maiana, mas eu não estou falando com esse tipo da questão patológica, eu estou falando mesmo de questão emocional. Se a gente parar para pensar, tem várias pessoas que acreditam que estão com depressão, sim, e que, na verdade, elas estão enlutadas por alguma coisa no decorrer da vida. Não é depressão. Só que a depressão foi uma doença super popularizada, no sentido termo. Hoje tudo a gente busca na internet. Nossa, eu estou com esse sintoma. Não estou dormindo direito, não estou me alimentando, estou com desânimo, eu estou com pouca energia, eu estou com depressão. Isso tudo aqui está no luto. Essa pessoa acabou de terminar um relacionamento, exemplo. Essa pessoa acabou de mudar de cidade. Essa pessoa, entendeu? Então, vamos reconhecer que, primeiro, houve uma perda, não é? E que com essa perda, eu posso sim sofrer, eu posso passar, viver alguns sintomas e que eu preciso entrar em contato com esses sintomas e para eu poder compreender de que forma eu posso reagir diante disso, sem substituir. A gente, na nossa cultura, tudo a gente quer substituir. Sem substituir, mas simbolicamente organizar essa minha perda de forma interna. Organizar. Se a perda, vou falar novamente, a perda desses pais ideais, se os meus pais eles estão se separando, ou se meu pai faleceu, ou se meu pai precisou trabalhar em outro local, não é? Eu preciso organizar essa ausência. Tá? E eu posso apresentar todos esses sintomas. Nossa, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade. Não, a gente está passando por mudança, é um processo de luto. O que faz adoecer é se eu não cuidar disso. E que no futuro, sim, pode ser uma depressão, de fato, a doença. No futuro, sim, pode ser um transtorno de ansiedade, entendeu? Entendi. Mas primeira coisa para fazer a diferença é, nesse momento que eu estou sentindo esses sintomas, há um motivo para eu sentir esses sintomas? Acho que é pergunta básica, entendeu? Há motivo? O que aconteceu ultimamente? O que é que está me deixando angustiado? O que é que está me deixando angustiada, entendeu? É a primeira coisa a gente ver o que é que eu tinha que eu não tenho mais, tá? E porque quando a pessoa ela está adoecida já, num sentido de ter mesmo depressão ou um transtorno de ansiedade, a crise vem do nada. Tem os seus gatilhos? Tem os seus gatilhos, mas às vezes você não consegue nem identificar o gatilho. E isso é de um acúmulo de algo que está lá atrás e que não foi. Na verdade, são várias coisinhas que ficam lá atrás. Entendeu? Não sei se eu consigo explicar direitinho, Dani. Não consigo. Mas é que enquanto a gente não se acolher, Maiana com a Maiana, Dani com a Dani, que nós não somos perfeitas, que a maternidade tem que ser a maternidade possível e não a maternidade ideal, que eu sou uma profissional, mas eu posso falhar, que eu sou uma filha, mas que eu vou falhar, que eu vou falhar como esposo e que meu esposo vai falhar. Enquanto não percebermos isso, nós vamos continuar adoecidos nesse campo da perfeição, na ideia, se chicoteando na culpa, se chicoteando que precisamos sempre a nossa melhor versão, eu sempre vou ser feliz quando eu for assim. Não, nós já somos. Nós já somos. E que pessoa maravilhosa que nós já somos, né? Eu estou atendendo algumas mães, né, que estão nesse período do puerpério e eu bato muito nessa tecla. Vamos conversar com esse bebê? Vamos conhecer esse bebê? O quanto nós não conversamos com o bebê porque ele ainda não tem essa linguagem que nós temos, né?
o quanto que nós não conversamos. Mas essa criança, ela não vai ser, ela já é. Não é? Então, vamos conhecer esse bebê conhecer essa mãe, relatar como vai ser o dia, conversar, falar. Quando estiver errado, olha que belíssimo, o quanto a sua filha não já tem repertório para falar da dor. Mas se ela tem esse repertório para falar da dor, é porque foi oportunizado para ela. Entendeu? Porque tem crianças tem adolescentes que a gente pergunta assim, fale sobre o que você está sentindo. Não tem recurso para falar. Quando foi a última vez que você sentiu isso? Fica num silêncio, num vazio. Lógico que isso traz várias respostas. Pode ser difícil de entrar em contato, ou pode ser mesmo porque a pessoa nunca teve espaço para verbalizar e é difícil começar a verbalizar. E aí a gente utiliza diferentes recursos, como esse livro, como a pintura, como o desenho. Então, para quem tiver crianças aí, ou até mesmo quem for adulto e quiser colocar para fora o seu pesar e não consegue falar, escreva, desenhe, pinte. Esses recursos, eles são terapêuticos, tá? Há uma diferença entre terapêutico e psicoterapêutico. Terapêutico porque traz alívio, um crochê, traz alívio, um bordado. Enquanto eu estou fazendo aquele bordado, aqui eu estou fazendo o trabalho do processo dessa minha dor, eu pensando nessa dor. Isso é terapêutico. Ele passa a ser psicoterapêutico se tivesse um profissional da psicologia ali para conduzir esse pensamento, essa fala. Aí vem a diferença, nesse mergulho de fato no que ele está vivendo. Né? Mas todas as terapias, elas são válidas. Eu posso meditar, eu posso dançar, eu posso cantar. Tudo isso é terapêutico. Só que eu preciso me conhecer para eu verificar quais são as estratégias que eu posso utilizar para eu trabalhar essa minha perda. Quantas perdas nós não estamos vivendo nesse período de quarentena? Perda dos meus amigos, da saudade dos meus amigos. E o que eu posso fazer diante disso? Posso escrever bilhetes e guardar para entregar depois. Posso fazer uma videochamada. Posso fazer um aniversário coletivo. Olha, as datas, elas são... Inclusive, é uma das postagens que eu quero fazer nessa semana no Instagram, porque o meu aniversário está chegando. E eu estou super ligada no meu aniversário. Estou super ligada. Então, quantas crianças, quantos adultos não são super ligados no seu aniversário, mesmo de querer festejar e, poxa, esse ano eu não vou festejar. Por que não vai festejar? Como você gostaria que fosse o seu aniversário? O meu já criei todinho. Então, vamos criar. Sabe, não vamos esperar pelo outro. É uma outra coisa também que a gente acaba sofrendo. A gente espera que o outro adivinhe, né? De que maneira ele pode ajudar. Então, vamos falar de que maneira você pode me ajudar com essa minha dor. Porque, às vezes, o outro ele está bem disposto para ajudar, mas não sabe. Aí coloca uma frase que não é adequada. Não fica assim, tá tão bonita. Não é questão de ser bonito ou não ser bonito. Não fica assim, mas você tem tudo. Não ri. Né? Tem tudo. Tem tudo. Ano que vem você vai fazer aniversário de novo. Ano que vem você festeja. Não, vamos festejar. Nós somos aqui de festejar também. E você falou uma coisa bem interessante, né? Que quando eu estava falando da minha mãe, vou acelerar que a gente já tem pouco tempo. No Dia das Mães caiu exatamente no dia do aniversário dela. Então eu me ausentei das mídias sociais. E eu me lembro que aqui eu falei assim, não, mas a gente vai celebrar de um jeito, porque ela gostava de celebrar. E eu me lembro que uma das coisas que ela mais gostava era de doce. Aí a gente fez um doce, eu junto com a neta, que era um doce para ela, sabe? Então é como você falou, é aquilo dos detalhes, como você vai se acolher, né? Isso. E eu só quero ler uma mensagem aqui rápido, mas a gente tem um minuto. A Samara colocou aqui, perdi meu porto seguro, meu colo, minha melhor amiga, mas nos últimos momentos que me dediquei totalmente a ela, no momento que ela mais precisou, ou seja, esteve do lado. Ela está me fazendo muita falta, mas estou tentando superar. Que eu acho que é isso, de você estar ali naquele momento, né? Mas vai cair em pouco tempo. Deixa eu falar rapidinho, Dani. Quanto mais a gente manifestar o nosso amor, quanto mais a gente deixar em dia o quanto aquela outra pessoa é significante,
melhor na nossa vida, melhor num processo de despedida, quando terminar o relacionamento, quando a pessoa for morar em outro local. Vamos manifestar o nosso amor para que o nosso pesar, quando ele surgir, ele possa ser com leveza. Ele não vai deixar de ser um período sofrido, mas ele pode ser vivenciado de uma outra maneira e com mais qualidade. Então, desejo que todos que passaram por aqui, eles possam mandar mensagem para as pessoas que eles estão com saudade, que eles possam se tornar presentes